Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente do convencional. Eu tenho o prazer de receber aqui Miguel Ramos, que é presidente da Associação Portuguesa de Urologia, e tenho o prazer de recebê-lo. É um privilégio para mim. Olá, sou o Miguel Ramos. É um gosto também estar aqui com o Paulo Egídio, nesta clínica que claramente está muito à frente do seu tempo para o tratamento destas disfunções andrológicas. É um gosto estar aqui. Muito obrigado. Miguel, eu fiquei bastante interessado com a questão dos pacientes que têm câncer de próstata e vão para um caminho do futebol. Eu gostaria que você falasse esse programa que vocês estão vivenciando em Portugal e pudesse dividir com a gente essa experiência. Muito obrigado. Realmente é um programa que a nós nos interessa e nos orgulha bastante, que é que nós temos um programa de futebol adaptado para doentes que têm cancro da próstata e estão a fazer tratamentos hormonal com bloqueadores androgénicos. Como nós sabemos, os bloqueadores androgénios dão uma série de efeitos laterais, dão astenia, aumento ponderal, diminuição da massa gorda, depressão, alterações cognitivas, uma série de problemas que nós temos muita dificuldade em antagonizar. E, na verdade, o exercício físico é a única coisa que realmente consegue antagonizar esses efeitos. E o futebol, que é uma coisa que todos os homens gostam, nós portugueses e brasileiros somos fortes no futebol e todos nós gostamos muito de jogar futebol, acaba por ser uma maneira de motivar estes estudantes a fazer exercício. E temos uma equipa com colegas de medicina física e reabilitação e também técnicos de futebol. É um futebol adaptado em que eles não correm, brincam com a bola e têm regras próprias. E que tem sido um sucesso, porque eles melhoraram muito os scores, quer de equilíbrio, quer de velocidade, quer de massa óssea, portanto, uma série de scores, e nós estamos muito contentes com estes resultados, não só clínicos, mas também como psicologicamente também melhoraram muito em questões de bem-estar, e tem sido um sucesso esta equipa de futebol. Nós estamos muito orgulhosos dela. Olha, meus parabéns por essa iniciativa. Primeira vez que eu ouço esse programa e meus parabéns. Um país de futebol como o Brasil também tem que haver uma equipa destas. Sim. E esses pacientes que são tratados do câncer de próstata, que é o cancro de próstata, eles sofrem muito com o problema da disfunção sexual. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da disfunção sexual associada ao tratamento do câncer da próstata e a evolução que nós tivemos para poder auxiliar esses pacientes nessa área também. Obviamente que a disfunção sexual no cancro da próstata tem muitas causas e depende muito também do tratamento que fizeram. Foram operados, se fizeram radioterapia, se fizeram hormonoterapia, ou se estão a fazer hormonoterapia. Já agora deixem-me fazer um parênteses. Realmente, até nesta população de doentes que estão a fazer hormonoterapia, portanto têm, obviamente, disfunção erétil e disfunção da libido relacionada com o tratamento, melhoramos a atividade sexual com o exercício físico com o futebol. Portanto, mesmo nestes doentes conseguirem melhorar a capacidade sexual através do exercício físico. Relativamente à pergunta que me fizeste, relativamente as causas são muito variadas, não é? E portanto, nós sabemos que, realmente, sobretudo a cirurgia e a radioterapia têm efeitos perniciosos sobre a vida sexual dos doentes e obviamente é um problema que todos os doentes com cancro da próstata, uns mais, outros menos, acabam por passar. Uhum. Temos o tratamento com medicamentos, quando orais, os comprimidos, nem sempre funciona. A gente tem que orientar os doentes, às vezes, com tratamento injetável, que são as injeções intracavernosas, e nem sempre funciona, ou quando funciona, às vezes o paciente não se adapta a dar uma injeção toda vez que for ter uma relação. E temos também, nos pacientes que não funcionam aos medicamentos, ou têm muitos efeitos colaterais ou não se adaptam, que vão para o implante da prótese peniana. Como está a procura dos portugueses para o implante da prótese peniana? Como eles se comportam do ponto de vista cultural
eles são abertos a procurar essa assistência, aceitam facilmente, eventualmente, o implante, a cirurgia. E como você vê essa solução para os doentes que não funcionam aos tratamentos, seja o comprimido, seja o injetável, ou não se adaptam? A solução é que tu disseste, é uma questão gradual, por escalada terapêutica. Realmente havia aqui algum tempo, penso eu, alguma dificuldade nos doentes a aceitarem essa opção, mas acho que isto está a mudar. Isto está a mudar até com alguma rapidez e acho que cada vez a prótese peniana é mais aceita. Eu não tenho números ao certo, mas é uma percepção minha, é que cada vez há mais doentes a procurarem e a colocarem próteses penianas. Miguel, eu tive o privilégio de te conhecer agora em Portugal, no congresso que eu fui convidado a dar aula, o congresso do centenário. E para mim é um grande prazer conhecê-lo esse ano lá e tê-lo aqui no consultório me visitando. Eu quero agradecer essa oportunidade e a nossa amizade. Eu que agradeço por já a ida a Portugal, que realmente fizeste uma palestra brilhante e mostraste-nos cirurgias realmente muito avançadas e que todos nós gostamos de ver. E eu também agradeço o convite para estar aqui, foi um gosto vir aqui conhecer o teu consultório. Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, acesse o nosso site ou envie pelo WhatsApp. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.